Primeiro, por que eu usaria um deformador aqui? A gente pode ver que eu desenhei o corpo dessa personagem como uma única camada. E se eu tentar animar ele, ele vai ficar meio rígido, porque eu não vou ter a dobra do abdômen, das costas da personagem. Então, a melhor maneira de resolver isso, ao invés de dividir essa personagem em vários pedaços, como quadril, abdômen, tórax, pescoço, é eu fazer um deformador. E aí, o tipo de deformador que você vai fazer vai depender do contexto, de como o personagem está construído e aonde você vai estar usando ele. Então, nessas 4 personagens aqui, eu vou estar mostrando as 4 maneiras diferentes de se trabalhar. Então, vamos lá com a primeira. Para se colocar um deformador, você precisa selecionar essa ferramenta que fica aqui em cima, que é um martelinho com uma chave inglesa, eu acho, uma chave de giro, não sei. Rigging Tool. Então, seleciona a ferramenta e seleciona qual parte você quer adicionar o deformador. No caso, é o corpo, então eu vou clicar no corpo. Olha como ele já mudou de cor para demonstrar que eu estou pronto para adicionar um deformador nessa parte. Uma dica antes da gente fazer isso é desligar o Animate antes de você colocar o deformador. Principalmente se você está nas versões mais recentes do Toon Boom. Então, vai no homenzinho amarelo aqui e desliga ele, tá? Então, colocar o primeiro tipo de deformador é muito fácil. A cada clique que você dá, você gera um osso. E entre 2 ossos, ele gera uma articulação. Então, vou clicar aqui do lado só para a gente ver. Se eu sair clicando, ele vai gerando ossos. Cada osso é essa linha aqui. E entre cada 2 ossos tem uma articulação que é esse círculo aqui. Então, conforme você vai clicando, você vai fazendo uma sequência de ossos. Nessa personagem, eu vou dar bastante Ctrl Z aqui, eu consigo me virar com um clique inicial aqui embaixo no quadril, um clique no meio e um clique perto do pescoço, tá? Assim que você coloca um deformador, você deveria testar ele para ver se está funcionando legal no seu personagem. Para fazer isso, eu vou para a ferramenta Transform e vou girar o deformador. Nota que eu clico na linha verde para girar e não nesses quadradinhos no meio, no final e no começo, tá bom? Então, ó, se eu girar isso aqui, a gente vê que o giro está quase legal, mas está meio rígido ainda. Como que você pode fazer para um deformador de tipo osso funcionar melhor? Voltando no martelo, você pode clicar nesse botãozinho aqui no círculo da articulação e estender ele. E aí, quanto mais aberto esse círculo, quanto maior ele for, mais suave vai ser o giro do osso. Então, vou colocar assim e vou voltar a testar para ver se está de um jeito legal. Ela ficou com uma barriguinha aqui, mas isso é mais pela maneira como eu desenhei ela, tá? Então a gente vê que as costas dela têm bem mais flexibilidade no momento. Um bom ponto de partida é você deixar esse círculo da espessura da camada que você está trabalhando. Como assim? Vou colocar isso aqui no meio. E ó, tá encostando aqui, é um bom ponto de partida, tá bom? Falando nisso, você não precisa colocar esses deformadores de primeira, digamos assim. Caso você tenha colocado e não tenha ficado legal, você pode, com a ferramenta do martelo, voltar e modificar ela, ok? Então, ó, vou colocar aqui, vou aumentar um pouco mais, e aqui está no pescoço. Beleza, estou pronto para animar. O ideal aqui é que todo deformador ele vai ter um limite de quanto você pode mexer ele até que o seu personagem quebre desse jeito, tá? Nenhum deformador vai estar isento disso. O ideal é você fazer um deformador que te consiga dar bastante movimento e que você, como animador, tente nunca quebrar o modelo desse jeito, tá? Se eu quiser que ela incline mais, eu posso sempre trabalhar com a PEG e depois com o deformador, ok? Bom, esse é o deformador tipo osso. Vamos ao próximo. Esse aqui é o deformador tipo curva. Ele tem uma aplicação um pouquinho mais complicada do que o osso, tá bom? A ideia do deformador tipo curva é a seguinte. Você clica e arrasta o mouse
na direção da camada que você quer, assim, solta, vai na outra extremidade, clica e arrasta o mouse na direção da camada, desse jeito, tá vendo? Eu vou fazer de novo aqui. Aqui em cima, vou fingir que isso aqui é uma sobrancelha e um olho, tá bom? Martelo. A ideia com o deformador aqui é você clicar e arrastar na tangente da camada, na direção que o deformador tem que ir. Então, olha, clica e arrasta na tangente, vai na outra extremidade, clica e arrasta na tangente, olha como ele forma certinho aqui a curva que a gente tem. Para você testar esse deformador, é parecido. A gente vai no Transform e tenta manipular ele, certo? Com o deformador tipo curva, você pode manipular as extremidades, aqui ou aqui, e também essas âncoras azuis, essas bolinhas azuis que ficam aqui, para você fazer a coisa dobrar um pouco melhor. Então, aqui eu já consigo ver que a dobra da curva é um pouco mais apropriada para esse personagem do que isso aqui, que quebra as costas. Tá vendo? Que cria esse buraco aqui na barriga. Então, o deformador de curva, ele é bem flexível, mas ele tem o ponto negativo de que com esse deformador é muito fácil de você quebrar o personagem, digamos, de que você está fazendo uma animação e ele começa de um tamanho e termina de outro porque você não se atentou ao modelo do personagem. Termina a animação desse jeito, por exemplo, aí não rola, né? Mas de qualquer jeito, ele é bem flexível, tem bastante utilidade. Então, passando o deformador de curva, o próximo que a gente vai fazer é bem parecido. Só que para a gente acessar esse próximo deformador, a gente precisa ir na janela de propriedades aqui do deformador e mudar o modo dele para esse aqui, modo envelope. Vou selecionar. E aí a aplicação dele é parecida com a da curva. Então eu vou clicar e arrastar na direção da tangente, clicar e arrastar na direção da tangente. Qual que é a diferença entre os dois? A gente vê que a animação aqui é bem parecida. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz ali com o outro, desse jeito. A diferença dos dois é, nesse de envelope, quando você mexe no ponto inicial, a raiz, os outros pontos ficam parados no lugar. Então, dá para fazer isso aqui com o personagem. Esse aqui não. Quando você mexe com a raiz, ele leva o resto das curvas junto. Então, esse aqui te permite um pouco mais de flexibilidade na maneira como você anima. Então, digamos que esse aqui é a sobrancelha do olho. Olha, eu posso animar isso assim. Para cá, para frente. Posso animar isso aqui assim. Só que se eu tentar animar essa parte de cima, vai todo mundo junto. Vou refazer isso com um envelope e aproveitar para mostrar como tirar um deformador para você fazer outro. Para tirar ele é bem simples. Você vai na Node View. Aqui, essa caixa branquinha aqui que está escrito Deformation Curva, que é o nome da camada, contém esses pontos da deformação. Então é só deletar isso e aí você está liberado para fazer um novo deformador do zero. Dessa vez eu vou fazer com envelope. Clica e arrasta na tangente. Clica e arrasta na tangente. Vou para o Transform, ferramenta de animação. E assim, ó, eu posso animar essa parte da sobrancelha independente dessa, que me dá muito mais liberdade na hora de animar da maneira como eu quero. Ok? Ainda mais porque, se você fizer questão de mexer os dois juntos, você pode sempre selecionar os dois pontos, segurando o Shift e clicando. Se quiser mexer separado, você pode ainda. Tá bom? O quarto tipo de deformador, ele é bem parecido com o envelope. Ele é um envelope, só que ele é feito de um outro jeito. Então, em vez de passar uma linha que passa no centro da camada, a gente vai fechar ele, vai envolver ele nesse tipo de deformação. Então, olha só. Vou escolher qualquer um das extremidades aqui para começar, tá? Então, clicar e arrastar para cá, na tangente. Clico e arrasto para cá na tangente. Aqui em cima, clicar e arrastar para trás, na tangente. E aí, segurando a tecla Alt,
você pode fechar o deformador. Olha como o mouse vai mudar de uma setinha para um Czinho de deformador, tá bom? Segurando a tecla Alt, eu vou clicar e fechar. Se eu for para o Transform, que o deformador vai ficar verde, a gente vai ver que ele não ficou muito bem fechadinho na camada. Eu vou voltar para o martelo e com a tecla Alt, olha só, se a gente mexe isso aqui, mexe os dois pontos. Só que se a gente segurar a tecla Alt, a gente consegue mexer um ponto separado do outro. Então, segurando a tecla Alt, eu fecho assim. Segurando a tecla Alt, eu fecho isso aqui. E segurando a tecla Alt, eu vou fechar esse de cima também, ó, para ficar contornando a camada que eu estou trabalhando com a deformação. Qual que é a vantagem de você usar um envelope desse jeito, fechando uma camada? Você tem controle absoluto de como aquela forma vai ficar. Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar um pouco a perspectiva, querer que ela feche assim, que ela fique de lado, que o quadril se comprima, por exemplo, eu posso trabalhar esse ponto para cá, esse ponto para cá, e posso, em contrapartida, trazer as pernas, para trabalhar uma perspectiva na minha animação. Tá vendo? Olha, tá com a perna bem magrinha agora, aqui tá com a perna mais abertinha, né? Isso aqui, só esse deformador faz, você não consegue o mesmo efeito com os outros. Em contrapartida, isso aqui torna o trabalho muito mais difícil de se animar, porque você tem que animar mais coisas. Aqui eu tenho que animar esses 3 pontos, mais esses 2 pontos de cada um, para fazer as curvas ficarem boas. Então, se eu quiser dobrar as costas dela igual nos outros, além de trazer esse ponto para cá, eu preciso trabalhar essa curva, essa curva, essa curva e essa curva. Já ficou um negócio bem mais imprático de se trabalhar, em troco de que você tem mais controle. Então, dependendo do que você está fazendo, você pode escolher um deformador ou outro. Ok? Lembrando sempre que eu estou dando Ctrl Z aqui quando eu faço isso, para a gente não ficar com keyframes no nosso rig e não ficar nada torto, tá bom? Então, a gente tem aqui um deformador tipo bone ou osso, que você consegue dobrar as camadas facilmente assim, com a vantagem de que você consegue manter as proporções do personagem mais facilmente. Você tem um deformador tipo curva, que te permite mexer os pontos e as âncoras, mas não te permite mexer elas independentes umas das outras. Você tem o tipo envelope usado para substituir uma curva, onde você pode mexer as duas pontas independentes umas das outras. Funciona muito bem para sobrancelhas, para braços, pernas, caudas. Inclusive, essa personagem toda está rigada desse jeito, que qualquer movimento que eu queira fazer, eu tenho sempre os pontos da deformação para me dar esse suporte. E a gente tem o estágio final da deformação, que é o tipo envelope, onde você envolve as camadas, que te dá controle absoluto, mas torna o rig mais pesado e mais trabalhoso de se animar, por conta que você tem que estar sempre mexendo esses pontos e essas curvas para deixar as posições e as silhuetas dos personagens sempre bem executadas, tá? E aí, de bônus, a gente pode ter notado aqui 2 coisas. Uma, esses deformadores sumiram, e a outra, quando eu mexia o pescoço da personagem, os braços e a cabeça ficavam parados no lugar. Então, vou estar mostrando para vocês como acessar esses deformadores e como fazer com que eles movam outras partes, tá? Para acessar os deformadores, clique na camada que você quer deformar, por exemplo, o braço, e aqui ao lado do martelo, não no martelo, vai ter um botão que mostra o deformador e esconde os outros. Então, olha como o do envelope sumiu, ele estava aqui agora há pouco, sumiu. Ó, se eu clico no corpo e clico lá, aparece o do corpo e some esse. Se eu clico nesse braço, aparece o braço e some o do corpo. Se eu quiser os 3 juntos, eu seleciono as 3 camadas segurando o Shift e clico do lado do martelo. Se eu quiser que meus deformadores sumam, porque eles estão obstruindo a minha visão, você clica em nada, clica no vazio para desfazer a sua seleção, e aí você clica no mesmo botão, os deformadores somem. Ok? Vamos lá aqui.
fazer isso mexer o pescoço do personagem, tá? Ó, eu mexo, os braços e a cabeça não acompanham. Para fazer isso, eu vou encontrar esse deformador lá na minha Node View. Então, eu vou clicar aqui no corpo, vou levar o mouse até a minha Node View. Nota que ela precisa ficar vermelha aqui. Se ela não ficar vermelha, o atalho não vai funcionar, tá bom? E vou apertar a tecla O para encontrar. Olha como eu encontrei a camada do corpo e a deformação do corpo, além da PEG do corpo, ok? Como que eu vou fazer isso levar o resto? Eu vou precisar de uma Node especial que eu encontro na minha biblioteca de nodes. Então, eu vou na minha Node Library, eu vou digitar aqui Kine, com K, desse jeito assim, ó, Kinematic Output, ou Kinematic Output, ou do jeito que você quiser chamar. E aí, entre a deformação e as camadas que eu quero que a deformação mexa, por exemplo, eu quero que essa deformação mexa os braços e a cabeça. Eu vou usar esse Kinematic Output como uma ponte. Então, ó, da deformação do corpo, eu não vou substituir. Eu vou criar uma saída nova. Ó, criei uma saída nova, então está conectado tanto no Kinematic quanto na camada de desenho. E aí, desse Kinematic, eu vou para minhas camadas filhas. Então, para PEG da cabeça, para PEG do braço e para PEG do outro braço. Assim, quando eu mexo, ele leva todo mundo junto. E é assim que se constrói um rig baseado em deformações, certo? Isso vai funcionar nesse deformador e nesse deformador. Já esse aqui é um pouco mais complicado porque a gente teria que... A gente não tem necessariamente um ponto certo que deveria estar mexendo isso. Aqui até que faz sentido ser aqui, mas pode ser que essa deformação esteja configurada de uma outra maneira. Por exemplo, poderia ter tentado fazer a deformação assim, ó, com 4 pontos para me dar mais controle ainda. Sei que está difícil de ver por causa das cores dela, tá? Desculpem por isso. Mas, olha, poderia ter feito um rig que tem 4 pontos de deformação para eu ter total controle da forma da personagem. E aí, qual desses dois deveria estar mexendo na cabeça? Esse é um embate quando você usa um envelope para envolver uma camada. Você geralmente não vai usar o Kinematic Output nele para fazer isso funcionar, tá? Então funciona melhor nesses 3. Vou fazer de novo aqui só para a gente poder olhar. Seleciona o corpo, encontra na Node View, daí entre a deformação e o braço e a cabeça, Kinematic Output. Sei que vocês podiam estar pausando o vídeo e vendo de novo, mas é só para reforçar aqui como que isso vai funcionar em todos esses 3 rigs. Então, deformação do corpo, braço, cabeça, braço. Tá? Se você esquecer do Kinematic Output, isso não vai funcionar, então não esqueçam. Então, ó, funciona aqui e funciona aqui também. Tá bom? Bom, eu espero muitíssimo que vocês tenham aprendido alguma coisa nova ou que tenham aprendido uma nova maneira de se trabalhar. Espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!